Você tem sentido chamado para a missão? E como você tem se preparado para isso? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o preparo para o campo missionário. É isso aí, roda aí a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Érica, faço parte aqui da equipe da Missão Casa do Jardim, da comunicação. E de outras coisas mais. E de outras coisas mais. E a Alana? Também faz parte da Casa de Jardim. Isso aí. E a gente está aqui numa conversa para falar a respeito do preparo para a missão. E a Alana está há mais de 6 anos aí no campo missionário. E a gente vai trocar uma ideia a respeito disso, né? Sobre o preparo e o processo até que você chegue de fato ao campo missionário. O que é esse campo missionário? Mas antes disso, o que você precisa fazer, né, nesse tempo. Isso aí. E, Alana, eu queria saber o que impulsiona, na verdade, a gente começar a ter o desejo de fazer missão. Porque eu acredito muito que o cristão verdadeiro, a pessoa que se diz cristã, ela tem a vontade de compartilhar o evangelho, né? Então, qual é o começo, né, dessa caminhada em missão? O que eu deveria fazer para começar a me introduzir no mundo missionário? São muitas coisas, né? Mas eu acredito que é assim, você não faz no campo missionário nada que você já não faça. Então, antes de você fazer algo, você precisa ser. Então, você primeiro para depois você manifestar aquilo. Então, assim, se você sente do Senhor que você vai ser missionário em algum lugar, em tempo integral, você precisa já se tornar um cristão, ter algumas práticas cristãs no seu dia a dia. Então, assim, a oração precisa ser de uma disciplina essencial. Você já precisa desenvolver disciplina antes de ir para o campo. Porque se você não ora em casa, quando você estiver em outro país, você vai continuar não orando, continuar não sendo relevante. É isso mesmo, e toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, que a gente quer empenhar nossa vida em algo, a gente tem que se dedicar nisso, né? E a gente tá falando aqui sobre o chamado missionário, mas, por exemplo, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um bom empresário, como você tem se preparado para isso? Será que você tem corrido atrás de cursos, de preparação? Quem são as pessoas que convivem com você, né? Porque eu ouço muito falar que as 5 pessoas que convivem com a gente são as que mais têm influência sobre nós, né? Então, se você quer ser missionário, quem são essas 5 pessoas que são mais próximas a você, né? Quem mais tem exercido influência sobre a sua vida, né? Quem aparece no seu feed do Instagram. Isso mesmo. Quem você segue lá, quem tem feito parte da sua vida, né? E a oração, ela entra também nesse contexto de pessoas com as quais a gente convive. Porque se a gente convive com pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, que procuram ter uma vida séria cristã, meditar na palavra, é claro que nós vamos ser como essas pessoas, né? De alguma forma a gente vai receber a influência dessas pessoas. E além disso, você vai passar mais tempo com o Senhor, né? E não só a prática da oração, mas também de leitura e meditação da palavra, é algo que você precisa desenvolver antes de ir para o campo. Então, se você quer gastar a sua vida falando de Jesus, você precisa querer gastar a sua vida com Jesus. Senão não faz sentido. Isso mesmo. E a palavra, gente, acho que todo missionário começa na meditação da palavra, na leitura da palavra, né? Quando você entende que você foi salvo, quando você entende que você foi resgatado, mesmo quando você não merecia isso, né? Mesmo quando você não dava para Deus motivos para você ser resgatado, e você entende isso, você sente o desejo de compartilhar, né? E tudo isso a gente conclui quando a gente tem uma leitura da palavra, quando a gente tem uma vida de leitura da Bíblia, de meditação mesmo, né? Porque o grande desafio não é o evangelismo. O grande desafio é discipular as nações. Exatamente. Uma coisa é evangelismo, outra coisa é o discipulado. Então, para você chegar nesse ponto de discipular, você precisa primeiro ser e estar em Cristo, e meditar, e orar, e buscar, e enfim, e fazer já a diferença na onde você está. Antes de querer... É claro que alguns são chamados para um campo transcultural, mas outros não. Mas enquanto você não chega nesse campo transcultural, o que você tem feito? Sabe? Isso mesmo. A gente costuma dizer que ninguém passa fome do lado de quem conhece a Deus. Então, você conhece seus vizinhos? Uhum. Isso mesmo, eu que tô entrando, né, nesse mundo de missão e tal, no começo da minha conversão eu sempre tive a vontade de compartilhar o evangelho. Então eu olhava as pessoas na rua, eu olhava os moradores de ruas, eu falava, nossa, o que acontece com essas pessoas, né? Por que elas estão nessa situação? E como eu poderia exercer influência sobre a vida delas? Como eu poderia compartilhar esse Deus que me salvou?
né? Então, aos poucos, eu fui me inserindo em grupos, em pessoas que faziam esse tipo de coisa, em projetos que se interessavam por fazer esse tipo de trabalho. E aí eu pude começar, né, a compartilhar o evangelho, né, através de um relacionamento. Né? Eu tenho um amigo que ele fala que o evento vale muito mais do que o relacionamento, porque o evangelismo, como a Lana falou, o evangelismo é algo que é um dia, né? Você vai lá, compartilha o evangelho, faz um impacto e tal, embora. E acabou e você vai pra sua casa. E aí, por exemplo, você entra no modo missionário, né? E o modo missionário não existe, na verdade, né? É o modo de vida. O cristão de domingo, né? Também. Isso, o cristão de domingo. Então, quando você cria um relacionamento com essa pessoa, quando você começa a acompanhar ela através do discipulado, né? O nosso chamado é para discipular as nações. Aí sim nós entramos numa vida missional, né? E não só num modo missionário que acaba quando a gente chega em casa e vai dormir, né? Eu acho importante também, Érica, a gente falar de um outro ponto. Você, por exemplo, é designer. Eu sou jornalista e eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu de que missionário não estuda, que missionário não tem profissão. Então, eu acho que antes de você querer ser missionário, viver fazendo algo numa outra nação, você precisa ter uma profissão, ainda que não seja uma faculdade, mas você precisa ter um ofício, porque o que você fará numa nação se você não sabe fazer nada? Exatamente. Então, imagina, né? A gente não tem profissão, a gente fala, eu vou largar tudo e vou pra missão e tal. Mas se você largar tudo, se você não tiver uma profissão, se você nem ao menos souber a língua do país que você tá, ou se você não tiver estudado a cultura do estado, porque às vezes você vai fazer algo dentro do Brasil mesmo, né? Se você não se inteirar disso, se você não estudar, se você não tiver uma profissão, o que você faria no campo? Não é verdade? E a missão, ela trabalha também com capacitação. Inclusive, a capacitação técnica é um dos pilares da Casa Jardim. Nós temos 4 pilares, esse é um. No sentido de ensinar elétrica, solda, hidráulica, mecânica para missionários. Meu esposo, por exemplo, estava na África e numa creche, toda a fiação era feita com fio automotivo. Poderia pegar fogo a qualquer momento. Uma vez eu estava numa tribo no Paraguai e o pneu do carro que a gente estava furou. Então precisava trocar. E isso são conhecimentos básicos que você precisa ter antes de se lançar num universo completamente diferente. Inclusive as mulheres, né? Se queimar o chuveiro, você vai lá e troca o chuveiro. Você faz o ponto de solda. Você tem que saber fazer algumas coisas. É importante que se saiba. Bom, gente, beleza. A gente sentiu o chamado do Senhor, a gente sabe que tem um básico pra gente começar em missão, mas por onde começar, né? A gente vê várias missões, a gente vê várias bases missionárias, vários cursos, mas qual dica você daria, Lana, pra gente começar? Para começar em missões, acredito que uma escola básica, a primeira escola que você precisa fazer é uma escola que a gente tem aqui na Missão Casa Jardim, que é uma escola missionária de férias rural. Ela tem uma duração curta, de 10 dias, e sempre em janeiro, julho, no período de férias, que você pode ter um primeiro contato com missões, com um período teórico e prático, até que chegue o tempo, de fato, que você vá fazer um curso mais profundo, ou se preparar de forma mais intensa. E essa escola é muito importante, porque às vezes nós queremos evangelizar, compartilhar o evangelho, nós queremos ouvir a pessoa. E às vezes pode ser que essa pessoa ela não esteja se encontrando em nada, às vezes ela não encontra propósito para a vida dela, às vezes a pessoa não encontra propósito para a vida dela, e tudo isso ela vai dividir com você, né? Você vai ser a pessoa que vai aconselhar essa pessoa, né? Então como você vai estar pronto para aconselhar alguém, né? De que conteúdo você tem se munido para aconselhar alguém, né? Para compartilhar o evangelho, porque não é simplesmente, é simples, mas ao mesmo tempo é algo que exige um preparo seu, né? Exige um conteúdo seu de vida e teológico também, né? De estudo, né? Falando sobre preparo, sobre conteúdo de vida, eu acho que um outro ponto importante também, quando você fala, ok, eu recebi esse chamado, eu quero responder, vou ser missionário, por onde eu começo é verificar seus documentos. Então, por exemplo, eu costumo dizer, às vezes você está orando para Deus te dar um carro, mas você não tirou a habilitação. Exatamente. É a mesma coisa, você está orando porque você vai para as nações, mas você não tirou o passaporte. Então, primeiro passo. Tipo eu, assim, que ainda não tirei. Mas a culpa é da pandemia, tá bom, gente? O primeiro passo é, de fato, tirar o passaporte, verificar as suas vacinas, verificar essas questões de documentação. Exatamente. E também tem uma coisa muito importante, que é a geografia. Né? Por exemplo, tem gente que acha que o Haiti fica na África, né? E você tem...
E você tem que estudar, gente. É uma coisa que nós precisamos nos preparar. Porque Deus usa a gente naquilo que nós sabemos fazer, né? É claro que Deus, ele conduz a gente, ele dá estratégia pra gente, só que nós precisamos nos preparar. O Senhor, ele não é de improviso, não é tudo ali na hora, mas exige um preparo, né? E dizendo isso, eu digo isso pra mim mesmo, porque eu sinto essa necessidade de preparo, né? Porque eu não quero faltar com a responsabilidade na missão. Eu não quero que, por uma falha minha, alguém deixe de ouvir o evangelho. Não só o conhecimento geográfico, né? Mas, além dele ser muito importante, tem a questão do idioma, né? Como você vai chegar num lugar sem saber nada? Porque, por exemplo, tem lugares que, de fato, só depois que você estiver morando lá, você vai conseguir aprender o idioma local. Mas antes disso, você tem que saber pelo menos mais uma língua. Sim. Que seja o inglês, que seja o espanhol, dependendo da nação. Pra depois você estudar os dialetos do lugar que você vai estar ou aquela língua que é bem mais difícil, bem mais complexa. Você precisa estudar um idioma. É isso Faz mesmo. parte. Então é idioma, é geografia, são capacitações técnicas que nós temos que receber. E aí tem uma parte também que é muito importante e que para muitas pessoas é fundamental e às vezes se torna um agravante para a pessoa até mesmo desistir de fazer escola. Que agravante você acha que é, Alana? Dinheiro. Dinheiro. Nessa questão de escola, a escola de fato é uma escola, né? Porque já você aborda essa área, né? No sentido de levantar recursos para você estudar. Mas não é só isso, porque em missões isso é para sempre. A gente acredita aqui na Missão Casa Jardim em missão sustentável, não no sentido de financiar a missão, de falar para Deus, olha, eu vou te dar uma forcinha, mas no sentido do empreendedorismo nas nações. Para que você possa discipular as nações também, trazer dignidade para pessoas a partir de empresas e gerando renda, gerando recurso. Mas isso é uma escola, é um caminho muito longo de finanças. Mas você precisa já aprender a depender do Senhor, saber que não é pela tua força. Isso mesmo, e essa questão de negócios, de você gerar sua própria renda, é algo que nós precisamos começar a pensar, né? E educação financeira também, porque nós nos preparamos para a nossa profissão, nós nos preparamos para o mercado de trabalho, falando fora do segmento de missão, mas nós não aprendemos muitas vezes sobre finanças, né? E nós não sabemos, nós crescemos ignorantes nessa área, né? Eu vou até olhar aqui para dizer para você uma coisa, quebrar um tabu muito grande. Missionário não é mendigo. Mendigo. Missionário come, missionário viaja, missionário casa, missionário tem família. Vai no Coco Bambu, né? Vai até no... Vou fazer essa propaganda aqui. Ó, o Coco Bambu, se alguém estiver ouvindo a gente, ó, manda um voucher aí. Tem carro, gente, eu tenho carro. Carro, é bom. Então, gente, tudo isso é muito importante, né? Todo esse preparo, essa base que nós devemos ter, né? E missão é algo muito maravilhoso, né? Algo que nós temos que... É um convite do Senhor, né? E é muito legal nós podemos participar do que o Senhor está fazendo agora, né? Essa é a minha oração, é participar do que o Senhor está fazendo agora. E muitas vezes, pode ser que você não vá para outra nação, pode ser que você não vá para outro estado, pode ser que o seu chamado é na igreja local, né? Então eu acho que a chave da vida cristã e da vida em missão é você entender o que o Senhor tem para você. Você precisa ouvir o Senhor. Isso missionário mesmo. Nada mais é do que uma pessoa que ouve a Deus diariamente. Isso mesmo. E às vezes a gente se pega comparando, né? Nós vivemos numa fase, assim, de comparações, né? Com o Instagram, nós caímos muitas vezes nessa tentação, né? De nos compararmos uns com os outros e nós não temos percepção de como nossa vida pode estar sendo maravilhosa, né? Desfrutar da nossa vida. E e missão é algo muito pessoal, é algo que o Senhor vai falar pra você, é algo que o Senhor vai revelar pra você, e nisso você vai ser feliz, né? Você vai ter uma vida com Deus plena, né? Fazendo o que você foi chamado pra fazer, aquilo que Ele te criou pra ser. Isso mesmo. Eu acho que a gente pode encerrar, inclusive, por aqui. Isso mesmo. Gostaria de te agradecer por ter ouvido esse podcast até o final e dizer que nós também estamos no Instagram, é @Missão Casa Jardim. E a Érica, com a equipe dela de comunicação, cuida de tudo lá e tudo é feito pra vocês com muito carinho.
Isso aí, gente, nós estamos pensando em vários conteúdos, eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui, compartilha, né, conversem com a gente, interajam conosco. Envie um direct se você tiver algum outro tema que deseja ouvir no podcast, quem sabe a gente não pode produzir. É isso aí, gente, acompanhe nossos conteúdos aí nas redes sociais, no Instagram, no site, em breve nós vamos lançar outros tipos de conteúdo, e-book, e fique ligado aí nas novidades da missão.